No nosso último encontro, viajamos por 1 Crônicas e vimos a fundação de uma nação estabelecida no coração de um rei, segundo o coração de Deus. Vimos a aliança eterna feita com Davi, uma promessa de um trono e de um reino que durariam para sempre. Mas o que acontece quando a promessa encontra a realidade? Hoje, abrimos as páginas de 2 Crônicas. Se 1 Crônicas foi sobre a promessa da adoração, 2 Crônicas é sobre a prática. Aqui, a grande questão ecoa através dos séculos. Com um templo glorioso e uma linhagem de reis, o povo de Deus permaneceria fiel à aliança. A história que se desenrola é uma das mais dramáticas de toda a Bíblia. Uma saga de glória, de ruína e de uma esperança que se recusa a morrer. Tudo começa com o esplendor de Salomão. Seu reinado é apresentado como a era de ouro de Israel. Ele não pede riquezas, mas sabedoria para governar. E Deus lhe concede isso e muito mais. O ponto central de sua história, a construção do templo, não era apenas um edifício. Era o coração pulsante da nação, o símbolo visível da presença de Deus. E em sua dedicação, Deus estabelece a regra de ouro que definirá todo o restante do livro. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa se torna o ritmo da nação. Obediência leva à bênção. Desobediência leva ao juízo. Após Salomão, o livro nos guia por uma galeria de reis de Judá. Cada um uma lição viva. Vemos reis fiéis como Ezequias, que purificou o templo e restaurou a Páscoa. E como resposta, viu Deus livrar Jerusalém de um exército assírio invencível. Vemos o jovem rei Josias, que redescobre o livro da lei e lidera a nação em um arrependimento profundo, revelando a alegria de voltar para Deus. Mas também testemunhamos o outro lado. Reis que se entregam à idolatria, que profanam o templo e que ignoram os profetas que Deus incansavelmente enviava. E nenhum foi pior do que Manassés. Sua maldade foi tão extrema que parecia não haver retorno. E aqui no ponto mais baixo, 2 Crônicas revela uma das verdades mais poderosas da Bíblia, a graça de Deus. No cativeiro, humilhado, Manassés ora, e Deus, em sua infinita misericórdia, o ouve e o restaura. Uma prova de que ninguém está além do alcance do perdão. Apesar desses momentos de avivamento, a trajetória geral era de queda. A nação escolheu o pecado. E a justiça de Deus, embora paciente, é inevitável. O juízo veio na forma do Império Babilônico. Jerusalém foi conquistada. E o glorioso templo, o coração da nação, foi reduzido a cinzas. E assim, a história poderia terminar. Em exílio e desespero, uma prova da falha humana. Cada rei, mesmo os melhores, era imperfeito. O ciclo de pecado e arrependimento mostrou a todo Israel que eles precisavam de mais do que um bom rei. Eles precisavam de um rei perfeito, um salvador. Mas 2 Crônicas não termina em cinzas. Nos últimos versículos, a escuridão é rompida por um raio de luz. Um decreto inesperado de Ciro, rei da Pérsia. Uma proclamação ecoa. O Senhor, o Deus dos céus, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Quem há entre vós de todo o seu povo, suba. A porta da gaiola foi aberta. O caminho de volta para casa foi liberado. A história não acabou. Deus está prestes a fazer algo novo. Mas como se reconstrói uma nação a partir do nada? Como se restaura a fé de um povo que perdeu tudo? E quem liderará essa jornada de volta para casa? Para descobrir as respostas, não perca nosso próximo vídeo, onde mergulharemos na incrível jornada de reconstrução do livro de Esdras. Portanto, se esta história da fidelidade de Deus em meio à infidelidade humana tocou você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você não vai querer perder o próximo capítulo da grande história da redenção. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor.